Esse início de trabalho eu sou grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. Nosso trabalho vai fluindo. Sou muito grato assim a cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é sexo. Muito importante assim, porque a centelha espiritual, ela não tem sexo. Então os órgãos reprodutores, eles só existem na matéria grosseira. Tem o masculino e o feminino. O que passa disso são os levianos, que têm muita facilidade de fazer adaptação. E quando uma pessoa está no seu período de desenvolvimento, sempre procura uma orientação correta. E muitas vezes caminha-se para o matrimônio para resolver esse problema. Através da sociedade, então instituíram o matrimônio, resolve-se o problema e muitos procuram acobertar-se através do matrimônio para satisfazer os seus desejos. O sexo não é para trazer filhos para essa terra, é para ter um prazer, mas à medida que a pessoa tenha um equilíbrio e que não tenha excessos. Quando a pessoa tem excessos, o espírito fica sob o corpo de matéria grosseira. Então não é só com o sexo que o espírito fica submisso, também com todos os pendores. E é bem sério assim, porque quando tem os pendores, o espírito para de atuar e aquele que fica atuando com pendores ficou uma coisa sem limite. Tem muitos pendores na vida. Um jovem, muitas horas no computador, atividades até exaustão. Então, à medida que vai tendo pendores, vai tendo esta condição de ficar submisso, o espírito fica submisso às coisas da matéria grosseira. E essa submissão é muito prejudicial para o espírito. Então, a finalidade é para ter uma vivência com equilíbrio. Então, o equilíbrio precisa de ser para todas as coisas. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa passa a ter esse equilíbrio. Então, o sexo, ele impulsiona. E é muito importante a pessoa lembrar que existe uma referência assim de falar cara a metade, de procurar a outra parte. Isso é como se aquele espírito fosse dividido ao meio. Não existe essa condição, existe uma complementação. Sempre cada um está procurando a sua complementação. Na parte espiritual fica bem fácil assim de encontrar essa complementação que não está relacionado à satisfação de ter um corpo de uma maneira ou de ter um corpo de outra maneira. Está sempre relacionado à condição de ter um alvo elevado, porque na nossa vida fica bem fácil assim. Se a pessoa é equilibrada, então aqueles afazeres que requer muito dispêndio de tempo, dispêndio financeiro, na vida espiritual a pessoa passa a fazer as coisas com ponderação e passa a ficar tudo tão organizado que tenha o tempo da pessoa. Em vez de procurar ter algo para esparecer, para lazer, para mudar de ambiente, a pessoa concentra e ela então vai estudar o livro Na Luz da Verdade e ela vai tendo aquela aquietação, aquela quietude. E fica bem fácil assim de observar que toda época isso traz um benefício, porque o adulto, quando ele tem um filho, uma responsabilidade, que ele tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, e quando normalmente acompanha a criança para o repouso e que faz a leitura desse livro para aquela criança, então o adulto depois confirma assim que aquela criança teve um sono profundo e o seu semblante de riso. Isso também acontece com o adulto que estuda o livro Na Luz da Verdade. Então, o sexo, existe o masculino e o feminino, o positivo e o negativo. E existe os levianos. No equilíbrio, vai procurando sempre uma maneira de viver equilibradamente. Então, as referências que falam assim, que tem que trazer filhos, a pessoa primeiro precisaria de lembrar que
filhos precisam de serem evoluídos, não é somente trazendo filhos. E quando aquele homem, aquela mulher tem um interesse de um para com o outro e vice-versa, tem também que ter o alvo elevado. E o estudo tem que ser uma coisa bem importante na vida da pessoa, porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela também aprende a falar, ela aprende a calar. Quer dizer que aqueles ímpetos, aquelas maneiras de manifestação sem coerência param de existir, justamente porque a pessoa tem um propósito e ela também não tumultua a vida da outra pessoa, consequentemente a vida do próprio fica melhor. As referências são sempre trazidas para um equilíbrio. Então, o sexo é esta condição muito importante, é para prazer, e as pessoas precisam de lembrar que quando tem excesso em todas as coisas, tem também o desequilíbrio. E é muito importante a pessoa lembrar assim, que todo o excesso traz uma consequência. No caso do sexo, a primeira coisa que traz é um cansaço e um enfraquecimento do aparelho respiratório. E é bem importante, porque para todas as coisas que uma pessoa precisa para as suas funções, ela tem que encontrar-se descansada. Então as referências é sempre para que a pessoa viva com uma ponderação. No caso assim do homem e da mulher, não é trazendo filhos é que vai fazer ter um enlace, que vai aumentar a simpatia de um, a simpatia de outro. A maneira que a pessoa tem que ter na sua vida com o seu propósito. E é sempre naquela condição muito importante de cuidar da sua própria vida, porque se na nossa caminhada nós ficamos observando a vida de um irmão, a vida do pai, a vida da mãe, nós então não caminhamos, não temos a nossa vida. E o mais importante é a maneira que a pessoa tem a vida dela, do jeito que uma pessoa possibilita o seu espírito manifestar na matéria grosseira, ela vai confirmando assim que a satisfação que ela tem é de como ela vive. E é bem importante porque, no caso de um conhecido, se ele está necessitando de alguma orientação ou de alguma coisa material, normalmente esse conhecido, antes de tomar a decisão de ficar necessitando de algo, ele também não perguntou se poderia fazer aquela empreita que depois ele poderia contar com o auxílio desse que se encontra equilibrado. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender a respeitar a outra parte. Não tem uma questão assim de ficar com maldade. Isso fica bem fácil de observar no caso de filhos. Dificilmente um filho pede uma orientação antes. A mesma coisa de um funcionário, dificilmente pede uma orientação antes. E se aquele empregador está precisando de uma orientação, aquele empregador encontra-se enfraquecido na posição que ele se encontra. Ele não está tendo a sabedoria para continuar tendo a administração daquela empresa. Então, na nossa vida, cuidar de si tem essa importância. E a parte do sexo tem essa referência muito importante que é para trazer uma satisfação. E se essa satisfação tem um excedente, então vai ter o desequilíbrio, que é a falta da saúde, que é o enfraquecimento físico. E a pessoa posteriormente passa a não ter a condição de corresponder com aquilo que precisa. Muitas vezes uma pessoa pensa assim, porque ela se encontra no período de formação, ela pode ter um comportamento que ela julga que vai ser bom para a sua vida. Esse comportamento a pessoa tem que lembrar assim, se vai ter um excesso, vai fazer falta depois. Isso fica bem fácil assim de observar que normalmente o homem e a mulher, quando chega próximo aos 40 anos, sempre procura fazer uma atividade física e sempre procura querer apresentar um rejuvenescimento.
Isso porque a pessoa já se encontra na metade da sua vida e o período anterior que ela teve a vivência, ela teve excessos. Então agora ela não se encontra fortalecida e ela tem que fazer determinadas funções ou muitas vezes trocar de companheiro, trocar de companheira, porque acha agora que ela precisa de um novo estímulo, ela, a pessoa. Mas nós temos que lembrarmos que um novo estímulo vai trazer um vigor aparente. Porque se a pessoa está querendo melhorar a sua condição física, ela precisa de melhorar a qualidade do seu alimento. Não é trazendo novas esperanças com coisas externas. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de refletir sobre a existência que ela já teve e o procedimento que ela precisa de ter para ter uma nova existência melhor. Próximo dos 40 anos tem essa referência assim de falar que é a idade do lobo, que é a idade da loba, justamente porque a pessoa não se encontra segura na fase em que ela se encontra. Então, resolver o problema do sexo através do matrimônio é uma acomodação, porque normalmente o homem procura uma mulher nível abaixo do dele, que passa a ser uma serva da sua moradia, então ela passa a procriar os filhos, porque normalmente tem essa maldade dentro dos homens de quererem assim que a mulher não pensa. Então ela passa a ser uma serva zelosa, e ele vai tendo a sua satisfação realizada, sem ter nenhum problema social. Isso é uma acomodação, porque na vida espiritual, todas as pessoas que nós prejudicamos, essas pessoas, quando largam o corpo de matéria grosseira e que nós também, na sequência, largamos o nosso corpo de matéria grosseira, elas só vão para a vida espiritual na nossa frente. Então, esses conceitos que nós recebemos desta prepotência que o homem sempre teve e sempre procurou satisfazer os seus desejos através do matrimônio, então na matéria grosseira essa condição é realizada. Mas a evolução só vai poder tornar-se se aqueles que ficaram prejudicados forem na nossa frente. Resolver a nossa vida conforme os conceitos sociais apresentam, não é uma solução, porque 80 anos a média de vida é um período de uma existência. E se o homem na sua existência tende a querer desenvolver as condições do corpo físico dele para feminino, fazer implantes, desenvolver assim as maneiras delicadas femininas, então, na sequência, esse espírito vai nascer num corpo de mulher. E se uma mulher tende a fazer as funções masculinas, masculinizando-se também em muitas profissões, como no esporte, então, na sequência, ela vai nascer num corpo masculino. Então, essa condição faz com que esses corpos não sejam nem femininos e nem masculinos. A mesma coisa acontece assim, e a pessoa, na sequência, não tem a condição de trazer novos espíritos para a matéria grosseira. A finalidade do sexo seria ter uma complementação. Aquela parte que está faltando no corpo da mulher, no espírito da mulher, então seria complementado pelo homem. Normalmente, é só analisarmos assim num período anterior que o homem fazia os trabalhos mais pesados. Cuidava da manutenção da casa, da maneira da sobrevivência daquela habitação. Mas cuidar da moradia era um trabalho da mulher. E quando tinham filhos, normalmente a mulher ficava com a responsabilidade, devido ao fato de, para fazer a manutenção daquela moradia, gastava-se um tempo. E esse tempo para a sobrevivência era feito pelo homem.
E esse equilíbrio precisa de voltar a ter. E lembrando assim que não tem uma parte metade no espírito, tem uma parte que está faltando uma complementação. O espírito masculino complementa o espírito feminino e o espírito feminino complementa o espírito masculino. Mas quando tem um desequilíbrio, então o espírito masculino vai nascer num corpo feminino. Então ele não será homem e não será mulher. E quando tem um desequilíbrio na parte feminina, também vai nascer num corpo masculino. Então as reencarnações estão sempre com as tendências que aquele espírito teve na sua última vez. Quer dizer que aquelas tendências que nós fomos desenvolvendo é o que vai possibilitar aquele espírito habitar um corpo que o corresponde, seja masculino ou feminino. Voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que lembrarmos que precisamos de nos encontrarmos equilibrados. E é bem interessante porque muitas pessoas acham assim, que depois ela faz, que depois ela resolve. Nós temos que lembrarmos assim que nós precisamos de ter um lar equilibrado. E se observarmos hoje o lar que nós temos, o lar que nós conhecemos, dos irmãos de sangue, dos conhecidos, dos colegas de trabalho, nós vamos verificando assim que falta muitos itens para um lar ficar equilibrado. Então todas as tendências que nós temos, nós precisamos de procurar resolvê-las hoje. Procurar ver as tendências que nós temos e procurar ter aquele equilíbrio. Porque resolver numa parte seguinte, nós vamos sofrer muita influência, porque normalmente, através dos milênios, nós vamos observando que a Terra encontra-se num processo de degeneração, de decadência. Então, todas as tendências que nós temos precisam de serem resolvidas no momento. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, cada um vai tendo a oportunidade de ver como ele se encontra. E nós temos essa facilidade assim de nos vermos. Isso é bem interessante, mas a pessoa precisa de ter um tempo para ela. Não é porque ela tem boa vontade que ela vai se ver. Muitas vezes nós não percebemos os nossos pensamentos, não percebemos aquilo que nós precisamos de falar e não percebemos aquilo que nós temos a necessidade para a manutenção de um alimento adequado para o nosso corpo. Então, perceber a tendência que estamos tendo é muito mais trabalhoso ainda. A pessoa precisa de parar dentro dela. E esse parar não é uma acomodação. Isso a gente pode observar assim. Quando a gente acorda à noite, então normalmente os pensamentos já estão bem acentuados e a pessoa se encontra cansada e ela não consegue dormir. Não é o parar externo, porque a pessoa já se encontra deitada, já teve um período de sono e ela agora acordou. Então é um parar dentro dela com a sua maneira de ser e uma maneira de ter um direcionamento para a sua vida. Então é somente com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Sexo é esta condição. O espírito, na sua evolução, na sua caminhada, ele pode habitar um corpo masculino e ele pode habitar um corpo feminino. E ele precisa de observando as tendências que ele tem, porque à medida em que ele tem a oportunidade de arrumar, ele precisa de arrumar-se. Porque se há um descuido, vai acentuando através do tempo. Isso fica fácil assim de observar uma limitação do centro motor. Então a pessoa tem uma limitação com o seu centro motor. Na sequência, a gente vai observando assim no caso de um avô, que nós acompanhamos assim ao longo dos anos, no caso do pai, que tem uma tendência de limitação com o centro motor e ele não foi percebendo-se, então aquela limitação vai acentuando. Do jeito que nós temos a facilidade de ver uma limitação que está bem
expressa no centro motor, que está bem fisicamente falando, porque a pessoa quando anda ela tem a dificuldade na sua locomoção. Nós também temos as tendências de nós mesmos. Temos a tendência de nos acomodarmos, temos a tendência de ir caminhando para a parte feminina ou de ir caminhando para a parte masculina. Então essas tendências ao longo dos anos nós temos que ir nos arrumando, porque nós vamos habitar um corpo que aquela tendência está mais forte. E isso não traz um benefício, porque se trouxesse, então a Terra ao longo dos anos estaria mais equilibrada. Então nós vamos confirmando assim, vai trazendo a tendência e na sequência nós vamos ter aquela condição de levianos. A parte do sexo ela é muito importante e muitas pessoas sérias procuram uma orientação correta. E muitos procuram resolver essa parte através do matrimônio. E temos que lembrar que o matrimônio não é uma realização, porque se fosse uma realização, nós conhecemos muitos casais que quando termina o relacionamento, depois de décadas, o homem morre ou a mulher morre, aquele que ficou vivo apresenta um rejuvenescimento. Então aquela outra parte estava atrapalhando a vida daquele. Eu vejo assim que nós tínhamos que desenvolver uma condição de segurança interna, estudando o livro Na Luz da Verdade, para que tomássemos uma decisão, não precisando que a outra parte venha ter o tempo dela na matéria grosseira cumprido. E essa decisão é uma coragem. E é bem importante assim, porque toda época nós tivemos a coragem, nós tivemos a condição de ter o ímpeto, de ter o ânimo. Observando todas as crianças pequenas, elas têm a sua personalidade, elas têm a sua individualidade e elas vêm com esta coragem. Depois nós conhecemos pessoas, mesmo família ou mesmo o próprio, foi para uma outra região distante para iniciar uma nova fase da vida, depois tem a condição de procurar a sua outra complementação. E essa complementação durante um período foi boa, que foi através do chamado matrimônio. Depois passou a não ser boa. Então a pessoa tem que lembrar que ela teve a condição de fazer todo um início da sua vida e que ela agora precisa de fazer novamente um início na sua vida. A acomodação vai trazendo uma degradação e vai trazendo a mudança para as tendências. E as tendências podem não ser boas. A nossa importância é viver com equilíbrio na matéria grosseira. E o sexo é esta possibilidade de nos trazer uma satisfação. E se ficamos sob o sexo, sob a matéria grosseira, porque somente na matéria grosseira é que tem os órgãos de reprodução. Na matéria fina, no espiritual, não tem os órgãos de reprodução. E precisamos de lembrar assim, também tem um nível abaixo da terra. Então, no nível abaixo da terra, quando fala assim que uma pessoa não é deste mundo, que é do submundo, muitas vezes pelo comportamento que a pessoa teve, aquela referência está certo, porque a pessoa se encontra numa condição de ser do nível inferior ao da terra. Se ela veio para a matéria grosseira, aquela mãe, aquele pai possibilitaram, devido aos costumes que prejudicam a saúde, devido aos ambientes em que ficaram frequentando. Então, as referências estão certas. Para cada espírito humano voltar para a pátria do espírito, para as regiões de luz, para os centros de ensino, tem que ter esta condição muito importante de conhecer o livro Na Luz da Verdade e de saber assim que a pessoa se encontra na matéria grosseira por algumas décadas e que a finalidade da pessoa na matéria grosseira é tornar-se fortalecido. O sexo é para satisfação.
E cada espírito humano tem que lembrar quando tem um excesso, entra naquela condição de ficar prejudicado. Se tem os excessos, tanto no sexo como para os pendores, então o espírito ficou sob o comando do corpo de matéria grosseira. Para aquele que ficou nesta condição é muito ruim, porque a condição do espírito é direcionar o corpo de matéria grosseira. E a gente vê quando uma obra, uma arte é feito com a atuação do espírito na realização naquela matéria, aquele trabalho fica uma coisa grandiosa, aqueles que executam ficam felizes. Então, na nossa vida, precisamos de lembrar que a importância que nós temos é de viver com ponderação, de conhecer os ensinos e de lembrar que o espírito não tem a outra parte, o que ele tem é uma complementação. Então, o masculino tem uma complementação da parte feminina e a parte feminina tem a complementação da parte masculina. Para que venhamos a ter esta complementação, o alvo precisa de ser o espiritual. Precisamos de estudar o livro Na Luz da Verdade e lembrar assim que, para aumentar a nossa compreensão, nós temos que fazer a diferença. E a diferença é todo instante, porque se uma pessoa descuida, ela usa palavras que não têm a significação precisa e com isso ela tem que usar outra palavra para arrumar aquela palavra. Então os ensinos ensinam assim que aquele que é muito sabe, ele pouco fala. E aquele que apresenta-se com muita presteza, normalmente essa presteza sempre entra na condição para o seu próximo. Mas ele esquece dele. E esse desequilíbrio existe, porque nós conhecemos pessoas com muitas décadas que apresentam agora uma falta de saúde justamente porque não trabalhou nele mesmo, de ir vendo aquilo que o seu corpo necessitava e as tendências que ele precisa de ter. As tendências que ele tem e as tendências que ele precisa de arrumar. Então esta condição é muito importante e cada um tem que lembrar que é ele o responsável por ele mesmo. Então, durante um período, a pessoa tem as responsabilidades, mas no período seguinte, essas responsabilidades são relativas. Para de ter uma significação e a pessoa parou de ter aquela importância. Isso é porque não foi trabalhado e vendo as necessidades que cada um precisa de ter e a maneira que precisamos de ir nos arrumando. Sexo tem o masculino, tem o feminino, o positivo, o negativo. Tem os levianos e quando a pessoa é séria, ela procura sempre uma orientação. Depois, se ela não descuida, ela então procura o matrimônio para satisfazer as suas necessidades. Normalmente não procura companheiro ou procura companheira que tenha o mesmo nível, então vai tendo aquela degradação. E muitas vezes acham assim que ter filhos vai resolver uma situação. Precisa de lembrar que não é para procriação o sexo, é para ter um prazer e sempre entrar naquela condição de ponderação. Quando tem o excesso, tem também o desequilíbrio. Então o espírito passa a ficar sobre o manto da matéria grosseira e quando tem as tendências que prejudicam o corpo, na vez seguinte o espírito nasce habitando aquele corpo. Se teve as tendências femininas, vai habitar um corpo feminino, um espírito masculino. E um espírito feminino, se teve as tendências masculinas, então numa época seguinte vai habitar um corpo masculino. Então a responsabilidade é individual e nós não podemos deixar as tendências que nós temos para uma fase seguinte. Nós temos que habitar um corpo e percebendo as necessidades que nós temos e vendo o procedimento que precisamos de ter para nos alinharmos.